Números. Usamos todos os dias e a todo momento. Mas como pensamos nos números? Bom, na matemática há diversos tipos de números. É necessário saber quais são, os tipos e a que se referem, suas premissas de construção e, principalmente, de que forma podem ser representados. Os números que usualmente manipulamos são uma representação simbólica baseada em alguma metodologia que ordena símbolos segundo critérios. Nas civilizações, ao longo dos séculos, há registros de diversos tipos de números, metodologias e uma variedade de símbolos com o propósito de representar contagens, medidas. E isso tem se aprimorado até hoje, a era da computação, que mais e mais necessita de novos paradigmas para acomodar os resultados numéricos de uma massa infindável de cálculos. Comecemos pelo que você usa habitualmente, os números que representam quantidades. Aqueles mais simples, mais básicos. No início havia o 1, o princípio de tudo, que é quantidade. Se adicionarmos uma nova quantidade 1 a 1, obtém-se a quantidade 2. Com 1 a 2, obtém-se 3. Daí 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora atenção, 9 com 1 resulta em 10, com dois logaritmos. 10 com 1 resulta em 11, daí 12, indo até 19, que com 1 nos dá 20. Daí 21, 22, até 99, 100, agora com uma representação de três algarismos. 101, 102, continuando até 999, e depois 1000, com quatro algarismos, e 1001, 1002, 1003, e mais, até 9.998, 9.999 e 10.000, chegando somente a 5 incríveis algarismos. Depois 10.001, 2 e crescendo cada vez mais, possibilitando a representação de mais e mais contagens, parecendo não haver fim para as quantidades. Você já tinha notado que os números que usamos são representados por somente 10 símbolos? Reparou que quanto maior é o número, mais algarismos lado a lado são necessários para representá-lo? Que tipo de construção de número é essa em que poucos símbolos devidamente posicionados e ordenados podem representar uma contagem, uma sequência de contagens incrivelmente grande? Nos próximos minutos, eu irei avaliar com você de forma bastante intuitiva o método de representação de quantidades chamado de sistema de numeração posicional, que usa um grupo determinado de símbolos e uma metodologia que posiciona tais símbolos lado a lado, de forma iterativa e sistematizada. Eu partirei da análise do que você já conhece, que são os números que representam quantidades na notação posicional decimal, e desvendarei com você o algoritmo, o método utilizado para a construção da sequência de números. Depois, para consolidar o entendimento e discutir alguns outros aspectos relevantes, eu irei aplicar o mesmo algoritmo para a construção do sistema quaternário, de 4 símbolos. Para finalizar e abrir o seu apetite para novos horizontes, eu apresentarei a contagem simultânea do sistema de 10 símbolos que usamos diariamente, com outros dois sistemas posicionais muito utilizados em computação, o binário, com zeros e uns, e o hexadecimal, com 16 símbolos. Eu sou o Alexandre Jacob, você está no Ciência Explicada e vamos conversar sobre como funciona o sistema posicional de numeração. Partindo de quantidades, desde a infância fomos habituados a pensar nos números como símbolos ordenados do 0 ao 9, que segundo algumas regras, quando necessário, podem ser colocados lado a lado para representar quantidades maiores do que 9. Vamos recordar um pouco sobre como associar quantidades a símbolos. Veja a figura do abacaxi no quadro. Há quantos abacaxis? Veja o avião agora. Há quantos aviões? Morangos? Você concorda que estou mostrando a mesma quantidade de abacaxis, aviões e morangos? Precisamos de um símbolo com um nome para referenciar esta quantidade. 1. Agora, quando nos referirmos a esta quantidade de abacaxis, aviões ou morangos ou de qualquer coisa, nomearemos esta quantidade com o algarismo 1. Veja a nova configuração. Há mais figuras de morangos agora do que anteriormente? Uma quantidade a mais. Podemos escrever 1 mais 1, correto?
Mas a ideia é inserir um novo símbolo para esta quantidade, que é 2. Há um elemento a mais na nova configuração. 1 com 1 resulta em 2, que adicionado a mais uma quantidade, recebe o símbolo 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 símbolos ordenados, um para cada quantidade, são os algarismos indo-arábicos de numeração. Mas, e se adicionarmos uma nova figura ao quadro? Não há mais símbolos disponíveis. O que fazer? A contagem precisa continuar. O principal objetivo de um sistema posicional de numeração é criar novas possibilidades de representação de quantidades, com o mesmo conjunto finito de símbolos, através da incorporação de uma metodologia simples, onde as posições dos algarismos na escrita do número têm um significado muito relevante. Veja a seguir. Vamos retomar a lista de 9 símbolos ordenados da notação indo-arábica. A faixa cinza, que é marcador da contagem, é iniciada no primeiro símbolo, 1, que representa a quantidade 1. Símbolo 2 para a quantidade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por fim 9. Não há mais símbolos e é necessário que reiniciemos a lista. Como fazer? Há 3 etapas. Primeiro, inserimos um novo algarismo ao número adicionando uma coluna à esquerda da inicial. Depois, incorporaremos o símbolo vazio, representando um espaço em branco, à lista de símbolos. Por fim, reiniciamos a contagem dos símbolos para as duas colunas, a branca, menos significativa, e a azul, mais significativa. Mas como? Para a flecha cinza, a primeira posição agora é o espaço em branco, enquanto para a nova flecha, a azul, a posição de início é o símbolo 1. A esse numeral composto damos o nome de 10. E continuamos a contagem só com a flecha cinza, que agora aponta para o símbolo 1. A flecha azul permanece onde está. O novo numeral composto é chamado 11. Depois 12 até 18. Então 19, e veja que para a seta vermelha não há mais símbolos. Ela volta para o início da lista e então a seta azul agora é incrementada para a posição do símbolo seguinte, 2. O novo numeral é o 20 e continuamos a contagem só com a flecha cinza, 21, 22, até 98. Veja a flecha azul no 9 e a cinza no 8. 99. É o fim para a flecha cinza e também para a azul. É necessária uma nova posição, verde. A flecha cinza volta ao início e a azul também. E há agora a flecha verde, cujo início é o símbolo 1. É o numeral 100. E continuamos a contagem só com a flecha cinza. 101, 102, até 109. E agora? Esta flecha retorna ao início da lista e a próxima flecha é incrementada. A azul vai para 1, 110. E retomamos a flecha cinza. 111, 112 e sempre da mesma forma. Conseguiu compreender como funciona a evolução das posições? Há somente 3 regras que devemos observar. Primeira, um novo algarismo à esquerda só é incorporado quando todas as setas estiverem no último símbolo da lista, que no caso decimal é o 9. Segunda, quando a seta do algarismo à direita chegar ao fim da lista, incrementa-se a posição da seta na posição logo à esquerda. Por exemplo, 19. O 9 precisa ser reiniciado e vai ao 0, enquanto o 1 vai ao 2. Terceira,
É a seta do algarismo menos significativo de todos, que é incrementada vez por vez e determina todas as demais contagens. Você reparou que sempre a coluna mais à direita muda a cada incremento? Pois é o contador de eventos. Desta forma, dada uma quantidade qualquer, usando a metodologia do sistema posicional e um conjunto ordenado de símbolos, é possível efetuar a contagem até encontrarmos o numeral que a representa. Bom, tenho certeza de que ainda há algo incomodando você. Por que o espaço em branco no lugar do símbolo zero? Todo mundo sabe que deveria ser zero. Deveria? Vimos que a posição dos algarismos no número tem maior relevância na representação da magnitude da quantidade. A lacuna, o espaço em branco, é suficiente para marcar o deslocamento do símbolo e sinalizar a sua inexistência na coluna. Mas será que o seu uso é prático? Vamos adicionar as quantidades 1, 20 e 3005. Repare que 20 e 3005 possuem espaços vazios onde habitualmente colocamos zeros. Difícil de visualizar, não? Vamos agora reescrever esta expressão numérica utilizando a técnica do empilhamento de algarismos. E agora tudo parece fazer sentido. Que tal substituirmos as lacunas por zeros? Bem melhor. Com asteriscos ou mesmo cifrões, para que você entenda da mesma forma. Fiquem então os zeros, pois é o habitual. Muito mais fácil de ler os numerais, não? Incluindo o símbolo zero aos algarismos indo-arábicos, chegamos a 10 símbolos ao todo. Agora sim, tudo faz sentido, é o que você já sabe. O zero foi incluso na lista de algarismos indo-arábicos faz pouco tempo. Sua utilidade mostrou-se imensa, sobretudo quando aplicamos a mesma metodologia de contagem a classes ampliadas de números, como os que carregam sinais, outros que representam frações e ainda mais. O sistema de numeração posicional que usamos é classificado como decimal, porque utiliza 10 símbolos e as quantidades são agrupadas de 10 em 10 quando da regra do incremento dos algarismos nas posições, de acordo com a sua respectiva coluna. Há um ponto importante aqui quanto à nomenclatura. A quantidade de símbolos ordenados é chamada de base de numeração do sistema posicional. Portanto, uma contagem gerada a partir de 10 símbolos é equivalente a uma contagem feita na base 10. Não é incrível que a partir de 9 símbolos e um único marcador de posição seja possível representar de forma incontestável uma quantidade muito grande, desde que exista a possibilidade de se utilizar colunas e mais colunas? O sistema numérico posicional, ser ilimitado em números de colunas de algarismos, permite que qualquer quantidade seja representada, não importando a sua magnitude. Vamos consolidar o entendimento da metodologia aplicando o algoritmo que desvendamos a um outro conjunto de símbolos, agora menor do que o anterior, com 3 e um marcador posicional, que dá 4. Veja a lista de 4 símbolos ordenados da notação indo-arábica, sendo o zero um marcador posicional. A flecha cinza, que é marcador da contagem, é iniciada no primeiro símbolo, 1. Para facilitar o entendimento, visto que estamos habituados a compreender representações com 10 símbolos, agora à direita eu apresento também o numeral decimal, correspondente com o subscrito 10, referindo-se a decimal. Vamos incrementar o contador e a flecha cinza vai para 2, que tem correspondente 2 decimal. Então, para 3, com 3 decimal equivalente. Chegamos ao fim da lista para a representação quaternária, e agora é necessária uma nova posição à esquerda, e obtém-se 1 e 0, que correspondem ao 4 decimal. Vamos parar um pouco aqui. Repare que eu não falei 10 para o numeral na base 4. Esse novo numeral deveria ter um outro nome, afinal o símbolo não é o 4 decimal e muito menos 10. Você já imaginou que seria necessário criar um nome novo para cada numeral descasado da base decimal? Mais um ponto importante aqui sobre a convenção de nomenclatura. Para facilitar o entendimento, pois há inúmeras possibilidades de bases de numeração, todo numeral que não usa a base 10 deve ser enunciado com o nome do número da base 10 e a quantidade decimal da base que o criou. Voltando à animação. Do lado esquerdo lê-se 10 na base 4, que é equivalente a 4, que é o numeral da base 10. Vamos prosseguir.
11 na base 4 equivale a 5. 12 na base 4 a 6. 13 na base 4 a 7. Agora é necessário reiniciar a seta cinza e incrementar a azul para obtermos 20 na base 4, que equivale a 8. 21 na base 4 é 9. 10, por fim, é 22 na base 4. Você acabou de contar numerais no sistema posicional quaternário. É uma outra forma de representar a mesma quantidade do sistema decimal. Números mudam de base para base. Quantidades, não. A dificuldade está em se lidar com o significado dos símbolos, pois fomos educados a trabalhar com agrupamentos de 10, que é exatamente a quantidade de dedos das nossas mãos, onde a correspondência da contagem é direta, visual, tátil e bastante intuitiva. E para terminar, vamos comparar agora os sistemas binário e hexadecimal? Sim, bases 2 e 16, respectivamente. Vamos começar pelo que conhecemos, os 10 símbolos indo-arábicos. Precisamos de 16 símbolos e convencionou-se acrescentar as 6 primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, E e F, que completa a lista da representação hexadecimal. Separe o 1 da base 16. Vamos agora retornar aos 10 símbolos que representam a tradicional notação decimal. Separe o 1 também. Bom, agora precisamos selecionar só os 2 símbolos para a representação binária, com o 0 e o 1, que será separado para o início da contagem. Atenção, pois vamos começar. 2 decimal, que equivale a 1 e 0 na binária, e a 2 hexadecimal. 3, que equivale a 1 e 1 na base 2 e a 3 na 16. 4, 100 na base 2 e 4 na 16. 5, 101 na 2, 5 na 16. 6, 110 na 2, 6 na 16. 7, 111 na 2, 7 na 16. 8, 1000 na 2, 8 na 16. 9, 1001 na 2, 9 na 16. 10, 1010 na 2 e A, atenção, a hexadecimal. 11, 1011 na 2 e B na 16. 12, 1100 na 2 e C na 16. 13, 1101 na 2 e D na 16. 14, 1110 na 2 e E. 15, 1111 na 2 e F na hexadecimal. E podemos prosseguir da mesma forma. Você certamente reparou que a base 2 precisou de 4 algarismos para representar 15 quantidades, enquanto somente um algarismo foi suficiente para a base 16. A base escolhida deve ser compatível à quantidade de algarismos que se pretende usar, dependendo da sua aplicação. Entendeu por que a base hexadecimal é usada para contar posições de memória em um computador? A compactação é um dos motivos. A aritmética ainda oferecerá uma forma mais sofisticada de se buscar a compactação na representação dos números por intermédio da potenciação, que é assunto para uma outra oportunidade. As ciências físicas e as engenharias, além da computação, farão grande uso das representações de potências numéricas para enunciar as suas grandezas. Bom, agora é a sua vez de tentar. Eu recomendo que você estude a metodologia do sistema posicional a partir da investigação que fizemos lá na animação, onde efetuamos a contagem com 4 símbolos, valendo o número quaternário em que paramos, incrementando quantidades até a primeira representação com 5 algarismos. E se você tiver interesse no mundo eletrônica digital e também da computação, aprofunde os estudos que fizemos com as contagens dos números binários e hexadecimais. É hora de trabalhar, porque agora você sabe!